Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Meus irmãos, meus colegas, todos que acompanham, recebem e assistem esse vídeo. Desde já eu agradeço por estar comigo nessa jornada. Estamos aqui desde o capítulo 1 do Evangelho de Jesus, escrito pelo autor Mateus, e nós refletindo e comentando capítulo a capítulo, trecho a trecho. Estamos já no capítulo 23 e hoje a nossa leitura vai ser um pouco mais extensa para que a gente fale de todo esse assunto. E nós vamos ler do capítulo 13 até o 36. E não se esqueça, sempre eu enfatizo a importância de você fazer junto conosco a sua leitura. Pegue a sua Bíblia, leia, faça as suas próprias reflexões. Deixe que Deus fale mesmo ao seu coração através dessa palavra, por meio do Espírito Santo. Então, pegue aí e leia você também na sua versão e vamos refletir juntos. E diz assim, Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Versículo 16. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre o trono. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, comam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas o interior está cheio de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que o pai de vocês começaram, serpentes, raças de víboras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, a outros crucificarão, e ainda a outros vocês açoitarão nas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Até aqui. E nós vamos refletir um pouco juntos, né, sintetizando toda essa leitura, todo esse assunto, toda essa porção, né, de um assunto específico em que Jesus declarou, para que a gente possa trazer aí reflexão sobre cada ponto importante e como podemos trazer essa realidade e aplicar na nossa vida. E aqui nós damos um subtítulo sobre isso, sobre uma repreensão de Jesus a pessoas específicas.
E ele repetiu 7 vezes quem são essas pessoas a quem ele estava repreendendo. Jesus repetiu 7 vezes os escribas, fariseus e hipócritas. Quem eram os escribas, os fariseus e os hipócritas? Nós já falamos várias vezes aqui, eu vou dar uma resumida mais uma vez, relembrando quem eram eles. Os escribas eram os que copiavam a lei, os que reescreviam a lei, né? Especialistas nas leis. E muitos desses escribas se tornaram fariseus, que era uma posição religiosa, uma filiação religiosa, uma seita religiosa. Nem todo fariseu era um escriba, e nem todo escriba era um fariseu, mas muitos escribas eram fariseus. E por isso sempre Jesus relaciona muitas vezes que eles estão juntos ali. E ele chama escribas, fariseus e hipócritas. E nós já explicamos aqui também, alguns vídeos atrás, o que significava essa palavra hipócrita, o que Jesus queria dizer com isso, né? E a palavra, a raiz dela tem a ver com um ator, com aquele que encena, com aquele que faz uma cena de algo que talvez não seja verdade, muitas vezes de uma história, ou seja, de algo que não é real, que não é dele, é como se colocasse uma máscara, uma fantasia, um personagem, né? E Jesus está aqui repreendendo, e os três estão muito ligados, e por isso que ele repete esses 3 títulos juntos, né? Sempre ligados. E qual era a repreensão a respeito das práticas deles? E Jesus condena as práticas deles, em essência, né? Nós vamos aqui pontuar cada uma delas, mas em essência era: Jesus não tinha problema com a lei, e obviamente porque ele veio para cumpri-la, e ele falava sobre a lei mosaica e os profetas, tudo aquilo que já era escrito, que os escribas e fariseus estudavam e diziam. O problema era o espírito farisaico. E o que é isso? Tentar viver e demonstrar algo no qual eles não viviam internamente. E, em essência, seria mais ou menos isso. E quais foram os pontos que Jesus levantou aqui? Primeiro ponto: fecharam a porta do reino de Deus e atrapalharam os que queriam entrar. Não entravam e nem deixavam os outros entrar, porque colocavam usos e costumes, doutrinas, muito além, que eram coisas criadas por eles e que não estavam na lei, e isso dificultava uma pessoa comum e normal no entendimento deles de serem salvos ou de entrarem no reino de Deus, ou seja, estavam atrapalhando ao invés de ajudar. Roubavam das casas com os seus pedidos, com os seus levantamentos das coisas. Tinham aparência de piedade, mas na verdade por dentro não eram nada piedosos e não tinham intimidade de verdade com Deus. Eles conduziam as pessoas por um caminho errado, valorizando o que não devia se valorizar. Valorizava-se muito mais os costumes, as doutrinas e aquilo que eles acreditavam do que realmente a essência da lei. E qual é essa essência da lei em que Jesus disse até um pouco atrás, em que ele acaba de responder também aos religiosos um pouco antes, sobre a essência de toda a Escritura, de que eles tinham naquela época, de toda a lei de Moisés e todos os escritos dos profetas, se resumiam em 2 mais importantes e maiores mandamentos. E quais eram eles? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E essa é a essência. Porém, eles valorizavam muito mais esses usos, costumes, essas doutrinas que valorizavam, na verdade, uma prática que não era real e que não se importava com o próximo, mas sim com a posição deles, com a visão de quem eles eram, com o exterior deles, com as obras aparentes deles. Eles estavam realmente preocupados com isso, com a demonstração de que eles eram superiores, que eles eram mais importantes, mais espirituais. E era isso que Jesus estava repreendendo. Os valores deles eram somente nas obras aparentes e não nas obras ocultas.
Ou seja, o que era importante para eles era que os outros viam as suas orações longas, os filactérios, né, as suas tranças, as suas vestes que demonstravam que eles tinham posições, cargos de importância, de superioridade. Né? Eles limpavam o exterior, porém Jesus os disse que eles estavam sujos interiormente. Olha aqui, versículo 24, diz assim: guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas, fariseus e hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. E Jesus revela claramente a importância deles naquilo que era exterior, naquilo que os outros podiam ver, mas se esqueciam daquilo que Deus estava vendo. O interior, o coração, a motivação, os pensamentos e os desejos de fazer cada obra. Jesus os chama ainda de serpentes e víboras caídos, né, condenados. Por quê? Porque tinham a mesma conduta da serpente, que era um ser caído, que foi rebelde, que foi desobediente, que quis se colocar no lugar de Deus, que não olhou para Deus com os olhos corretos e não enxergou a Deus como Deus é. E provavelmente e certamente, não enxergando como Deus é, não consegue enxergar o próximo como uma pessoa que está no mesmo nível que você. Jesus os condena por isso. E ainda mais, revela a eles que eles terão responsabilidade sobre cada uma dessas obras. E uma coisa muito importante em todo esse trecho que nós vemos claramente é sobre um atributo de Deus. E o que é um atributo de Deus? É algo próprio de Deus. E existem os atributos de Deus comunicáveis e os atributos incomunicáveis. E os atributos comunicáveis é aquilo que Deus é, se comunica a nós e nós também reproduzimos eles através da essência de Deus. E um desses atributos é a justiça. Deus é a própria justiça. E sendo a justiça e sendo justo, um dia ele aplicará um juízo e todos nós teremos responsabilidades e prestaremos contas de todas as nossas obras, sejam elas boas, sejam elas más. Deus um dia trará a nós o juízo e nós teremos que prestar contas e teremos responsabilidade sobre tudo que nós fizermos de obras boas ou ruins. E ele estava trazendo essa realidade a eles, sobre a responsabilidade que eles teriam e que se eles continuassem nessa prática, nessa obra, nessa intenção, eles já estavam condenados. E nós precisamos refletir sobre isso nas nossas vidas. Nós temos tido as mesmas práticas de estar preocupados somente com o que é externo e esquecendo com aquilo que Deus vê dentro de nós, a intenção, o desejo, a motivação em fazer cada obra. Reflita sobre isso. Qual tem sido a sua prática? Nós temos tido a mesma atitude dos hipócritas, dos escribas e dos fariseus? Ou nós temos tido a atitude daqueles que têm o Espírito de Deus e sabe que através desse Espírito que transforma nós de dentro para fora, revelamos uma obra que é verdadeira através do nosso interior, transformado, lavado e limpo de dentro para fora? E eu gostaria que você refletisse sobre isso e não se esqueça. Um dia prestaremos contas e teremos responsabilidade sobre todas as nossas obras, sejam boas ou sejam más. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, pela verdade a nós revelada, a única verdade que existe, que é Cristo e a Sua vida e toda a Sua prática. Pai, obrigado por nos lembrar que nós prestaremos conta de tudo aquilo que fazemos e que o Senhor olha a gente por dentro e que o Espírito Santo sonda o nosso coração para que as nossas obras sejam transparentes e verdadeiras. Através da obra que o Senhor fez dentro de nós, nós revelaremos uma obra fora de nós. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, no poder e no nome de Jesus.
Deus abençoe você.